Caros alunos, bom dia. Estamos começando a segunda semana do PET 1, terceiros anos de filosofia, ano 2021. Na segunda semana do PET, nós temos como eixo temático o ser humano. E os tópicos que são de debate é natureza e cultura. Nós temos no tema da natureza o tema daquilo que nos constitui, a princípio, enquanto seres biológicos, seres constituídos de organismo que faz parte, que interage com o bioma, com a biosfera, com toda a vida do planeta. E por outro lado, nós somos seres de cultura. E esse tópico cultural que é o mais complexo na nossa situação, porque a cultura, ela, pensando a partir da perspectiva do mal-estar da cultura de Freud, ela vai gerar um enorme drama na vida humana, que é gerar angústia, que é gerar opressão, repressão ao nosso lado biológico, aos nossos impulsos, às nossas pulsões. Freud vai dizer, por exemplo, que só existe neurose porque existe cultura. O mal-estar do ser humano é justamente esse mal-estar ligado à cultura. Não que seja uma condenação da cultura, longe disso, mas o próprio fato do ser humano estar inserido em categorias históricas, em categorias jurídicas, em categorias de convenções sociais, o ser humano vai, de uma forma ou de outra, ter que lidar com isso. Ele vai ter que formar o superego, que é a consciência moral, diante do próprio id, do próprio desejo, da própria pulsão de violência. Então, essa violência natural, que a princípio é natural do ser humano, ela, ou melhor, essa agressividade, ela vai ter que ser domesticada, ela vai ter que ser disciplinada, educada, civilizada, para que o ser humano possa dominar essa cultura. Isso na fala, nos gestos, nas situações mais corriqueiras da convivência. Por quê? O ser humano, ele nasce, segundo Freud, como um ser biológico. Só que quem faz o rito de passagem dele para o ser cultural, que o faz humano, é o pai, ou a figura paterna, que pode ser até uma mãe solteira que cria o filho. Então, é sempre alguém que vai representar a lei, a cultura, que vai introduzir essa criança no mundo. Então, a criança, se não tiver essa figura que represente a lei, como disse, pode ser a mãe sozinha fazendo esse papel, essa criança, ela não consegue acessar o mundo da cultura. E para Freud, a cultura é masculina. A cultura é aquilo que oprime o lado biológico, que oprime o lado natural do ser humano por uma necessidade. Só foi possível o ser humano sobreviver ao longo da história através da dimensão cultural. Porque se fôssemos seguir apenas o instinto do organismo, nós já teríamos se extinguido enquanto espécie. Então, a cultura, ela é necessária para preservar a própria vida humana. Uma criança, se ela for colocada numa selva e lá for abandonada, ela não sobrevive. Diferentemente de animais.
Até para fazer uma elucidação da ideia, a cidade de Roma, ela é feita sobre um mito na antiguidade, que é o mito dos gêmeos, Rômulo e Remo. Esses gêmeos, eles foram abandonados, segundo o mito, na floresta pelos pais, e lá as lobas os criaram. Só que, com o passar do tempo, essas crianças elas desenvolveram habilidades tanto naturais quanto ligadas à humanidade, que elas conseguiram fundar naquele ermo o princípio da cidade de Roma. Bom, é claro que é um mito que se baseia os fundadores. O que importa é entendermos o seguinte, que a civilização humana ela só foi possível por meio de domínios de código de linguagem, de sinais, de registros, de valores. Então, o que o PET traz, digamos, seriam formas de refletir uma área muito importante na filosofia que se chama antropologia filosófica, que é a necessidade da reflexão sobre os pressupostos filosóficos da vida humana. O que é o ser humano? É esse tópico, essa pergunta que está em questão. Então, nós temos na questão da cultura a necessidade da passagem daquilo que é biológico para aquilo que é cultura. Sem passagem, nós não somos humanos, nós continuamos no nível das feras. E é muito interessante, porque a partir de Freud e muito a partir do estudo de Lacan sobre a linguagem, em particular das primeiras palavras que a criança aprende, a primeira, sem dúvida, é o nome do pai. A criança, ela será introduzida a partir da conquista mínima de falar o nome do pai no mundo dos homens, no mundo da cultura. Então, essa criança, porque pode ser o nome da mãe também, mas é um modo de dizer, essa criança será introduzida no mundo a partir desse primeiro código, sem o qual ela continua numa dimensão meramente biológica, como os outros seres. Então, embora tenha todo o potencial, toda a característica humana naquele ser, o que faz o diferencial é a introdução da criança na cultura. E depois o Freud vai ter explicações para as fases da infância, da sexualidade, que aqui não nos interessa. O que nos interessa aqui é entendermos o seguinte: tanto Freud como Lacan na psicanálise, eles entendem que é necessário esse primeiro rito de passagem, de introdução da criança, do ser natural na cultura que é artificial. Então, assim, ao longo da vida, isso é a vida toda. Toda a vida humana, enquanto vivente, enquanto existente nesse mundo, ele precisa estar sempre dominando códigos. É o caso, nós sabemos um idioma, nós precisamos aprender outro para trabalhar, nós precisamos sempre estar aprendendo algo, nós precisamos aprender a dirigir, nós precisamos o quê? Tirar a carteira, nós precisamos
aprender a guiar os nossos impulsos. Nós aprendemos a andar de bicicleta, nós aprendemos a escrever, nós aprendemos tanta coisa. Isso a humanidade foi adquirindo ao longo da história humana, que foi deixando para trás a selva, foi deixando para trás o estado mais caótico, que era aquele de estar abandonado na selva, como seria o mito de Rômulo e Remo. Bom, dentro desse quadro, o que o PET está nos propondo? Que o tema da linguagem é um tema fundamental da passagem da natureza para a cultura na vida humana. A linguagem ela é simbólica. E por ser simbólica, ela possui valor moral, ela possui valor afetivo, ela possui valor sagrado, possui valor profano, ela possui valor de contrato. Então, é por meio da linguagem que se faz contratos, se faz acordos, se faz rupturas, se faz divórcios. Então, a linguagem é aquilo que expressa a angústia e a liberdade do ser humano, daquilo que está se passando no seu íntimo, sem o qual só fica o sintoma do corpo. E muitas das vezes a linguagem não consegue expressar, segundo Freud, aquilo que é sintoma, o corpo que expressa. E agora não cabe entrar na questão da análise que a psicanálise faz do inconsciente, mas o que interessa é esse jogo do mal-estar da civilização. Que, segundo Freud, a cultura causa mal-estar porque ela oprime por uma necessidade. Fazer do ser humano um ser integrado na cultura, um ser que ele é produtivo na cultura, ele interage na cultura, ele se torna proprietário do mundo dos civilizados. Isso não significa que não tenha a violência, que não tenha agressividade dentro da civilização. Muito pelo contrário, é aí que se tem mais essa agressividade, essa violência, ela é toda canalizada em instrumentos institucionais ou instrumentos políticos, quando não religiosos, de grupos sociais. Bom, então nós temos que ter uma distinção clara do que é o mundo civilizado, sua complexidade dentro da antropologia filosófica. O que nos torna humanos é a cultura. Mas isso não significa que cultura seja só cultura que nós adquirimos com o nosso grupo, com a nossa escola ou com a faculdade. Não. Cultura é tudo aquilo que é cultivável. A palavra cultura vem daquilo que é cultivável, da terra. O agricultor, com a sua cultura milenar de observar a chuva, se vem geada, ele armazena um saber que muito tardiamente os agrônomos, os geólogos passaram a medir com instrumentos, mas esses saberes, eles eram medidos pela sabedoria cultivada nos experimentos do campo. Então a palavra cultura, etimologicamente, ela vem de cultivo, é aquilo que é cultivado, é aquilo que é sempre cuidado. Então o cuidado, ele é fundamental para o ser humano cultivar a própria dimensão biológica dentro das suas possibilidades. Essas possibilidades que permitem preparar a proteção, o abrigo e tudo mais. Bom, nós temos uma atividade que nós temos que ler com calma e entender o quê? Que o eixo cultural,
sobretudo a partir da modernidade, ele está muito ligado à razão instrumental, que é essa razão que experimenta a natureza, que se apropria das forças da natureza, que é o quê? É vencer a própria natureza por meio da razão instrumental, dessa razão técnica, dessa razão que faz experimentos, até chegar a um ponto de ter os experimentos biológicos em laboratório, ou químicos, e por aí vai. Então, essa razão que surge instrumental a partir da modernidade, ela é determinante para que aquilo que hoje nós, seres humanos, somos enquanto civilização, que não só contempla a natureza como seria um, um místico, mas que da natureza. A partir do século XVIII, a Revolução Industrial, a criação da indústria, da máquina, e aí isso foi potencializado cada vez mais. Então a razão instrumental, que é humana, ela passa a dominar um ponto de vista civilizatório mais agressiva a atuação do homem sobre a natureza, que é capaz de destruir o ambiente, que é capaz de destruir a própria terra. Então nós temos hoje tantos acordos, tantos contratos a nível de ONU para preservar o meio ambiente, só que o poder de destruição do ser humano ficou tão grande devido às tecnologias que ele é capaz de destruir em instantes o ambiente que ele vive e não sobrar nada para as próximas gerações. Então é que se pensar, a civilização ela é opressora nesse sentido, ela é opressora no sentido que ela oprime o nosso próprio habitat, o nosso próprio ethos, a nossa própria casa comum. E aí que entra a reflexão da antropologia filosófica sobre essas bases do ser humano. E aí começa a refletir, será que esse que não significa a nostalgia do passado, mas significa forças biológicas, dá para a sobrevivência da espécie humana. Faço atividade tendo como enfoque o quê? Que as ciências, elas vêm dentro do contexto do nazismo, dos campos de concentração, as ciências, elas foram colocadas para testar a vida humana como cobaia. Então, nós corremos sempre esse risco, ainda mais diante de tanta doença inusitada. Então, é bom sempre termos em vista o seguinte: a filosofia, ela sempre coloca a pergunta onde há muita crença na ciência ou na falta